Olá, seja muito bem-vindo ao Missão Mulheres do Agro aos Estados Unidos, um programa especial que retrata a viagem de mulheres do agronegócio a 5 estados norte-americanos em julho e agosto de 2022. A missão é idealizada por Andréa Cordeiro, CEO do Mulheres do Agronegócio Brasil, que organiza há mais de 20 anos imersões técnicas e de conhecimento para mulheres do agro em vários países. E ela está aqui ao meu lado. Olá, Andréa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lilian. É um prazer estar aqui com vocês. O que é a Missão Mulheres do Agro? Missão Mulheres do Agro você viveu, né? E experienciou esse ano. É um programa de imersão técnico feito, pensado para a mulher do agro que vive dentro da porteira e fora da porteira. É uma experiência única. E a edição desse ano aos Estados Unidos foi ainda mais especial, né? Por quê? Sim, primeiro porque saímos de um momento de pandemia onde todos estávamos muito fechados, sem visitar, sem eventos. E segundo porque foi a 10ª edição de um programa que sempre muito tradicional e muito conhecido pelo mercado. E tivemos uma programação completamente destacada, Lilian. Tá certo, vamos embarcar juntas nesta viagem então? Vamos lá. A Missão Mulheres do Agronegócio aos Estados Unidos percorreu 5 estados norte-americanos durante 17 dias, reuniu produtoras rurais e profissionais nas mais variadas funções fora da porteira. Eu embarquei nessa viagem, que incluiu visitas a propriedades rurais, diversas instituições, e eu conto na reportagem como foi a chegada dessas mulheres a Chicago. Acompanhe. Elas desembarcaram no aeroporto de Chicago com a missão de aprender, se relacionar e guardar boas histórias na bagagem para ensinar outras pessoas quando retornarem ao Brasil. O grupo é formado por 15 mulheres que representam 7 estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Piauí e Maranhão. Já na chegada, uma programação técnica que incluiu visita ao CME Group para falar sobre mercado de commodities agrícolas e gestão de riscos. O CME Group, que integra a Bolsa de Chicago, é o mercado futuro e de opções mais antigo do mundo. Foi lá em 1848 que os agricultores vinham aqui negociar as suas safras. E assim foi fundada a Bolsa de Chicago, para padronizar a qualidade das mercadorias entregues e dar mais transparência aos preços. E por que Chicago foi a região escolhida? A localização da cidade é privilegiada, perto de rios que desaguam no Grande Mississippi. Tem uma boa infraestrutura de ferrovias, rodovias e aeroportos, além de ser próxima do Corn Belt, o cinturão agrícola norte-americano. Deixa eu mostrar para vocês uma das belezas aqui de Chicago, que são esses passeios de barco, essas pontes aqui de ferro. Quando passam os carros, a ponte dá aquela tremida, né? E me lembrou até um pouco o Rio Sena, né? Que a gente faz aquele passeio também em Paris. E aqui todos os rios vão desembocando no rio Mississippi. Por isso é uma região de muito comércio agrícola desde os anos de 1800, porque é próximo do rio e também tem uma ferrovia muito forte. Então a logística aqui é muito forte, por isso também a Bolsa de Chicago fica nessa região. Com 2,7 milhões de habitantes, segundo o censo de 2020, Chicago é a 3ª cidade mais populosa dos Estados Unidos. Mas ao contrário do que parece, a capital do estado de Illinois não é Chicago, e sim Springfield, destino que também será conhecido pelas mulheres do agro. Na visita ao CME Group, as mulheres falaram sobre mercado futuro, receberam certificados, participaram de um painel sobre liderança feminina e aprenderam sobre gestão de riscos. Esse é um momento crucial. Quando a gente fala de gestão de riscos, a gente está se lembrando, na verdade, do ESG, do conceito do ESG. E a governança, que é o G, ela está completamente ligada à gestão de riscos. E esse momento que a gente vive agora, com tanta incerteza, com guerra, clima, os impactos nos preços, a volatilidade, a necessidade de tomar uma decisão, de fazer uma gestão de risco de preços
nunca foi mais importante como no momento que a gente vive agora. E, consequentemente, as mulheres têm um papel crucial diante disso, já que elas estão fazendo um papel super importante diante da liderança das fazendas, da liderança de toda a comercialização. As mulheres também visitaram uma consultoria que atende empresas de vários países, inclusive do Brasil, na inteligência de mercado, com informações que ajudam na tomada de decisão. Jack Scoville conta que Chicago é referência mundial nos preços de soja, milho e trigo e que muitos utilizam os seus serviços para travar ordens de compra ou venda na Bolsa de Valores. Muita gente utiliza nossos serviços para fijar seus preços de venda, de compra. A analista de mercado Andréa Cordeiro, responsável pela missão Mulheres do Agro, comemorou a abertura dos trabalhos do grupo, que está só começando. Foi um dia histórico porque foi a primeira vez que um grupo formado por profissionais, mulheres dentro e fora da porteira, foram recebidas para falar sobre gerenciamento de risco e lideranças. Tá aí. Muito bem, gerenciamento de riscos e liderança. Então, eu queria um comentário seu a respeito disso, a importância da Bolsa de Chicago como balizador de preços internacionais de grãos, né, Andréia? E também a logística favorável dessa região que a gente visitou. A importância das mulheres produtoras rurais visitarem a Bolsa e falar sobre esse assunto, gestão de riscos. É um assunto muito importante. Quando a gente pensa que o desempenho de uma safra, ela vai além do que acontece dentro da porteira, de todos os insumos, de todo o trabalho que é aplicado naquela terra, né, naquele cuidado com a semente, com os manejos. E quando a gente percebe que todas as ferramentas que existem no mercado, elas podem melhorar a nossa performance de comercialização e a nossa margem de lucro, e que isso faz total diferença nos nossos resultados, a gente consegue entender o quanto é urgente a gente se profissionalizar. E isso essas mulheres conseguiram visualizar. Foi a primeira vez que a Bolsa de Chicago realmente recebeu um grupo de mulheres para falar sobre mitigação de risco, para falar sobre hedge, para falaram em operações em bolsa. A nossa soja no Brasil, nós que somos líderes em produção e exportação, temos um produto que é dolarizado e que é parametrizado justamente numa bolsa, né? E o que rege essa bolsa? Quais são as informações? O que impacta? E foi muito importante que elas vissem, né? O trabalho lindo que elas fazem aqui e como ele é absorvido e como ele é processado lá fora. É verdade. André, você que já foi muitas vezes, né, para os Estados Unidos acompanhando a missão, idealizando essa missão, você acha que os produtores norte-americanos hoje são mais acostumados a fazer hedge, né, que é a proteção de preços, eles estão mais acostumados a se proteger comercialmente? Sim, com certeza. Eu não tenho dúvida alguma que a gente tem um longo caminho a percorrer aqui no Brasil, na capacitação, na gestão comercial. Lá nos Estados Unidos, famílias produtoras têm os seus consultores e fazem a sua comercialização diretamente através das suas contas na Bolsa de Chicago, né? No grupo CME. Então, é algo que a gente precisa estimular no Brasil, sim. Perfeito. E olha, as mulheres do agro também fizeram uma visita oficial ao consulado do Brasil em Chicago para falar sobre oportunidades em negócios, tecnologia e inovação. Vamos acompanhar. E as mulheres do agro estão no centro de Chicago em uma visita ao Consulado Geral do Brasil em Chicago. Ao meu lado, o cônsul-geral Benoni Belli, que explica um pouco sobre a função, a importância desta região e também da atuação do consulado aqui aos brasileiros. Hoje, porque especificamente o consulado está nessa região tão importante também
para Chicago e qual o trabalho que vocês vêm realizando? Olha, o consulado tem um papel fundamental de zelar pelos interesses da população brasileira, da comunidade brasileira que aqui vive. Então essa é a prioridade número 1. E esse trabalho de zelar pelo interesse envolve o trabalho tradicional de documentação, né, de registros civis, de emissão de passaporte, mas também zelar pela prosperidade, pelo exercício de direitos, né, e pela relação de afetividade dessa comunidade que aqui está em sua conexão com o Brasil, por meio da promoção da cultura, da promoção do português como língua de herança, que é o português para as crianças que já vivem aqui na região. Então é uma tarefa multifacetada, eu diria, né? São vários desafios, e temos também a parte, o setor de promoção comercial, o setor de ciência, tecnologia e inovação, o setor do agronegócio e a promoção mais ampla da cultura do Brasil para a comunidade americana, não só direcionada à comunidade brasileira que aqui vive. Então são essas as principais áreas e tarefas que nós temos. A população na nossa região em torno de 45 mil brasileiros, né? E Chicago está localizado num local estratégico dentro dos Estados Unidos, no centro dos Estados Unidos, um hub de logística, então é importantíssimo estar aqui para alcançar rapidamente as várias partes do território norte-americano e cada vez mais também um centro de inovação e tecnologia, sobretudo na área de alimentos, agronegócio, mas também em tecnologia médica e em outras áreas como cidades inteligentes, entre outras. Tá certo, perfeito. Muito obrigada, Obrigado Cônsul. a você. Bom, e falando sobre essa questão de tecnologia, de inovação, essa posição estratégica em que estamos, né, no consulado, muito próximo, inclusive, do CME Group, a Bolsa de Chicago, coração financeiro também, e um dos destaques é a questão, como o Cônsul disse, da tecnologia e da inovação. Por isso, tenho o grande prazer de conversar agora com a Angélica Ambrosini, que é chefe do setor de ciência, inovação e tecnologia também do consulado em Chicago. E, de fato, a tecnologia e inovação vem crescendo muito aqui, né? Olha, eu diria que essa missão das mulheres do agro não poderia ter sido escolhida o destino melhor no momento. Eu comentei agora há pouco com vocês que a região do Meio Oeste tem vivido um momento muito importante do ponto de vista da ciência, tecnologia, inovação e crescimento de mercado. Então, essa região aqui do Meio Oeste realmente está num momento muito importante de crescimento e de oportunidades para as empresas, startups e pessoal que está de olho na tecnologia, sobretudo no setor do agro. Pois é, e tem muitas startups brasileiras também de olho nesse mercado, uma grande oportunidade, como você acabou de dizer, e Chicago vem crescendo muito também o número de unicórnios, né? Exatamente, Chicago tem vivido um momento bastante importante. Aqui, em números de unicórnios, Chicago tem 21 unicórnios já, e na região do Meio Oeste, 12 deles foram criados no ano passado, o que é um dado que significa o seguinte: este é o momento, este é o timing, e para as empresas brasileiras do agro, não poderia ter um momento mais especial. E como você vê a participação feminina nisso tudo? Olha, foi um prazer recebê-las aqui. Eu fiquei emocionada com os relatos que obtivemos aqui dessas 15 mulheres que estão liderando, que estão em um momento importante da carreira também. E eu diria que a iniciativa ela é muito valiosa e exatamente também muito próspera, porque a questão da diversidade também aqui no Meio Oeste é algo muito valorizado e elas não poderiam também estar no local melhor para buscar inspiração para crescer nas suas carreiras. Tá certo, muito obrigada pela agradeço. participação. Lilian Munhoz de Chicago para os canais Terra Viva e AgroMais. Ao consulado em Chicago também foi inédita, né, Andréia? Foi inédita. E quando a gente pensa num programa, numa imersão agro, a gente entende que a gente precisa formar uma linha de trabalho com a mulher para que ela esteja mais preparada sobre assuntos que são importantes em tomadas de decisão. Então, nós acreditamos que, tendo levado, né, esse grupo tão plural ao consulado, pela primeira vez o consulado brasileiro em Chicago recebeu um grupo de mulheres de qualquer setor do Brasil, né? Fomos brasileiras recebidas lá. Sim. E foi muito importante a gente aprender o que está acontecendo lá, entender o momento do Brasil nos Estados Unidos, entender o momento das safras, entender a parte política e essas mulheres terem trazido para o Brasil
todas essas informações e poderem atuar de uma maneira mais assertiva, justamente na sua comercialização, nas suas estratégias. São informações que muitas vezes poderiam passar batidas, mas que elas utilizaram justamente para tomar uma decisão muito importante, seja na compra de uma tecnologia, numa decisão se vão investir, que tipo de investimento vão fazer, se é hora de vender. Então, realmente foi um momento muito consagrado, eu acredito, da missão. Com certeza. Bom, a safra de soja e milho nos Estados Unidos enfrentou um clima quente e seco no início lá do plantio. E a grande preocupação dos produtores, quando nós estivemos lá em julho e agosto, era em comprometer a produtividade. A Missão Mulheres do Agro visitou uma fazenda referência em produção no meio oeste americano. Vamos conferir como foi. Esse momento de visita às lavouras era esperado com ansiedade pelas mulheres que participam desta edição comemorativa aos Estados Unidos. Na primeira oportunidade, muitas perguntas ao Maicon, Lucas e Leonardo, engenheiros agrônomos que vieram do Brasil trabalhar nesta fazenda. O Maicon é operador de safra e cuida do plantio nesta propriedade considerada referência em Mattoon, no estado de Illinois. Ele me contou que o clima desfavorável fez o plantio atrasar e que agora precisa chover para que a produção fique dentro da expectativa. Então, no começo do plantio nós tivemos aí uma questão do excesso de chuva, né? Então isso acabou atrasando aí o plantio em quase um mês. Aí nós tivemos um plantio muito acelerado, tivemos que acelerar muito o plantio e fazer com que aí tivemos um período recorde de plantio, em torno de 3 semanas e meia para fazer, nós já terminamos a questão do plantio. Então isso para as plantas, em contato com essa umidade, com esse excesso de calor, as plantas acabaram desenvolvendo aí muito rápido e elas ficaram descoordenadas, né? E isso fez com que essa questão das crescerem muito rápido faz com que as plantas não tenham percepção do ambiente, né, que elas estão ainda. Logo após isso, tivemos um período de seca. E esse período de seca, para mim, foi até uma questão favorável, porque ajudou principalmente no desenvolvimento radicular da planta, que não tinha conseguido desenvolver até então. O solo parece seco em um primeiro momento, mas basta cavar um pouco para que a umidade apareça. A produtividade média por aqui é de 65 sacas de soja por hectare e 263 sacas de milho por hectare. Até agora, as espigas de milho parecem saudáveis e as folhas da soja vistosas. A analista de mercado Andréa Cordeiro, idealizadora da Missão Mulheres do Agro, já trouxe outros grupos de profissionais do campo, dentro e fora da porteira, para conhecer esta propriedade, que pertence a Bill Voigt, empresário do agronegócio norte-americano. E ela explica mais sobre a parceria. Bom, a gente não precisa nem dizer que a região é extremamente importante para a produção de grãos, né? Illinois é um grande estado produtor de soja e de milho. Aqui a gente consegue informações muito detalhadas. O Bill Voigt sempre recebe o Missão Mulheres do Agro de uma maneira muito calorosa, passando todas as informações. Ele é referência em tecnologia, em manejo, uma liderança local. Antes de chegar a esta propriedade onde o Maicon nos recebeu, paramos na estrada para conferir de perto outra produção. Gente, hoje nós estamos visitando propriedades rurais. A gente parou agora aqui na estrada para dar uma olhadinha na qualidade da soja, como que tá a produção por aqui. É a partir desta fase de formação de vagem que o clima será fundamental. A partir de agora, precisa chover. Na propriedade que as mulheres do agro visitaram, além das mais variadas máquinas agrícolas, silos eficientes para armazenar a produção e um planejamento bem coordenado, uma curiosidade: um caminhão super equipado com ferramentas para todas as máquinas da fazenda. Se uma delas tiver problemas no campo, o caminhão vai até lá resolver.
Essa fazenda em que estamos é referência na produção de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Aqui atrás, as plantadeiras e colheitadeiras. Aqui ao lado, alguns silos que armazenam toda a produção deste local. E aqui, um galpão onde fica um caminhão de manutenção que faz toda a parte de manutenção das máquinas agrícolas também na produção, para que em nenhum momento a fazenda perca a produtividade e a eficiência. Então são gavetas que armazenam cada etapa, cada ferramenta. Ali em cima, os manuais de cada colheitadeira e plantadeira, tem a manutenção dos ar-condicionados e tudo mais, para que de fato a fazenda não tenha nenhum momento de parada. Martelos, chaves, chave Phillips, chave de fenda, enfim, tem uma linha completa de ferramenta aqui. Porque aqui eles levam toda a manutenção no campo, então não precisa trazer as máquinas do campo para o barracão. Eles já fazem tudo no campo e isso agiliza muito mais o plantio, a colheita, então é muito bom. E para você, Abadia? Não, também a parte de organização, né? Já está tudo pronto, não se perde tempo, você leva, tá tudo lá à mão. Você volta, tá? Então é uma coisa, é uma emergência itinerante, né? Muito bem, nessa visita que fizemos a essa fazenda referência, a gente viu esse cuidado e a preocupação com a produtividade e toda a tecnologia utilizada, né, Andréia? Ai, que saudades. Eu estava vendo aqui, estava relembrando. É verdade, eu também fico. E você já fez várias visitas, né, essa fazenda também? Já, mas eu vou te dizer, essa missão foi realmente um aprendizado muito grande, um divisor na minha carreira, na minha vida no agro. Foi muito aprendizado. E então, eu estou vendo ali, os meus olhinhos ficaram brilhando. Cheguei a emocionar mesmo. E a gente viu na reportagem essa grande preocupação que eles têm com a produtividade, eles explicando, muitos brasileiros, né? A gente viu aí trabalhando, a gente vai mostrar isso em instantes, as oportunidades que tem para muitos brasileiros que querem atuar no agro nos Estados Unidos. E aí você especificamente sobre essa ferramenta, esse caminhão que a gente viu, né? Que vai até a máquina ali para que em nenhum momento haja parada. Como que você vê a tecnologia sendo usada nos Estados Unidos? Bom, a primeira vez que eu vi esse caminhão foi há uns 7 anos. A primeira vez que eu visitei lá em Sullivan, na fazenda do Bill Voy. E eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, eu, pessoalmente, nunca tinha visto isso no Brasil. Naquele ano foi a primeira vez também que eu vi um drone. Né? Um helicóptero sobrevoando uma propriedade, fazendo uma aplicação muito direcionada, né? De um tratamento. Então, essas imersões, elas são muito importantes para a gente entender o quanto de espaço, né, existe e o quanto a gente pode trazer para o Brasil. Algo às vezes muito simples. Claro que ali ele, por ser um produtor muito líder, né, formador de opinião, aquele é apenas um dos caminhões de uma das propriedades dele. Ele tem muitos, né? Então, assim, ele é fora da curva. Mas é algo que a gente viu depois das imersões que a gente tem feito ao longo desses 7 anos, algumas famílias produtoras no Brasil pensarem nesse sentido. Muito bom. E a missão Mulheres do Agro partiu para um novo destino. No caminho, muita chuva e mais uma visita à propriedade rural. Desta vez a um casal de agricultores aposentados. Veja como foi. Olá, eu falo com vocês aqui diretamente de Irving, uma vila de 500 habitantes que fica no caminho entre Springfield a St. Louis. Nós viajamos cerca de 1 hora nesta manhã de terça-feira. Chegamos a visitar um casal de produtores rurais, eles que não têm sucessores na propriedade, fizeram uma espécie de contrato verbal com outros produtores, eles entram com a infraestrutura e com a área e esses outros produtores com a mão de obra e eles dividem todo o custo. Eles já são um casal aposentado aqui, né? Então vivenciam ainda a agricultura com essa parceria. Pegamos muita chuva no caminho até aqui, como vocês podem ver nas imagens, bastante chuva que estava sendo muito aguardada pelos produtores norte-americanos.
já que agora está na fase importante de enchimento de grãos, o solo estava seco e precisa chover para que os produtores consigam a produtividade que eles querem. Essa chuva está mais concentrada nos estados de Illinois e Indiana, né? Não temos registro forte em outras regiões do meio oeste americano, mas já traz um alento aos produtores. Aqui eu falo com vocês diretamente de uma lanchonete de Irving. Paramos aqui para ter esse momento de lanche, para então seguirmos viagem. Aqui é uma cidade mista, né? Pelo que eu perguntei ao casal de produtores, tem crianças, adolescentes e idosos, mas nós vimos bastante idosos aqui também na lanchonete, comendo muito hambúrguer, né? Que é a grande refeição dos norte-americanos. Agora é a hora do almoço aqui nesta terça-feira. É a cidade bastante pacata, bem parada. Nesta região aqui onde nós estamos é a rua principal da cidade, né? O centro da cidade. E seguimos viagem a São Luís, onde visitaremos nesta quarta-feira o Departamento de Agricultura norte-americano. Eu conversei com esse casal de produtores e a gente confere agora parte do que eles disseram. So I would like you to explain us how is your business in agriculture here? Well, actually I'm retired now. Eu agora sou aposentado. Eu fui ativo 35 anos. Agora é mais fácil. Só preciso cortar a grama. O clima estava bem seco, mas desde o mês passado começamos a ter mais chuva com mais frequência. Hoje tivemos uma chuva boa. Tanto o milho quanto a soja estão bem. Eu acho maravilhoso recebermos tantas mulheres aqui. Eu queria poder dizer que conheço mais mulheres na agricultura nessa região, mas as esposas dos fazendeiros são ativas e ajudam eles dirigindo tratores e usando plantadeiras. Minha mãe atuava na agricultura, mas eu acho que há muito mais oportunidades para mais mulheres trabalharem na agricultura. Muito bom, carinhosamente eles nos receberam num dia muito chuvoso. Você já tinha feito essa visita a eles outras vezes. E como eu disse, é um casal aposentado, eles não têm sucessores na fazenda, né, Andréia? Não. E há anos o Mulheres do Agronegócio Brasil vem acompanhando, né? O Randy e a Diane vêm se programando para se aposentar. E como eles não têm sucessores, eles têm filhos, herdeiros, mas não sucessores. Tem uma diferença muito grande aí, né? E os filhos não querem voltar aos negócios. Tanto é que a cidade que eles moram está regredindo. Hoje tem menos de 1.000 habitantes. Então, eles vieram se programando para se aposentar. Inclusive, em 2019, antes da pandemia, quando nós estivemos lá, era o ano que eles se aposentariam. E eles tiveram que decidir não se aposentar exatamente porque o irmão do Randy se acidentou, se machucou, ficou doente e ele precisou cuidar da propriedade do irmão. Então, é uma dor muito grande o tema sucessão nos Estados Unidos. Os filhos saem e não retornam aos campos, ao contrário do que nós temos, da realidade que nós temos no Brasil, né? Os filhos saem, se profissionalizam e voltam com grande tecnologia para dentro da porteira. É verdade. E durante a nossa missão, a gente acompanhou também várias outras histórias muito bem sucedidas, né, de sucessão que a gente vai mostrar em instantes aqui para você. No início de agosto, uma mudança no cenário. Choveu de forma generalizada no meio oeste americano. Na visita das mulheres do agro ao USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nós tivemos informações importantes sobre o trabalho realizado nas agências regionais e sobre o novo censo agropecuário. Depois, partimos para um terminal portuário conhecer de perto o processo de exportação dos grãos. Vamos conferir na reportagem. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, se equivale ao Ministério da Agricultura que temos no Brasil. Foi fundado em 1862 por Abraham Lincoln
Essa agência que visitamos é responsável por 2 estados, Missouri e Illinois. No total, são 12 escritórios regionais, 800 colaboradores e 48 agências do USDA em todo o território americano. E aqui nesse escritório regional do Departamento de Agricultura norte-americano fica toda a parte de pesquisa sobre a qualidade e o desenvolvimento das lavouras de grãos aqui do meio oeste americano. Assim como esta unidade, existem mais 11 unidades em todos os Estados Unidos para acompanhar de perto cada etapa da produção. O diretor regional Brad Suma conta que as chuvas dos últimos dias têm ajudado bastante as lavouras. Nós achamos que estamos tendo uma boa safra este ano. Tivemos uma primavera muito molhada e isso atrasou o plantio. No mês passado foi mais seco, mas tivemos desde a semana passada uma excelente chuva. Na próxima semana, o novo relatório divulgado por essa agência vai mostrar a atual situação da safra. O relatório de produção vai mostrar as áreas em estágio de desenvolvimento, colheita. Este será um grande e importante relatório sobre soja e milho. Muitos estão esperando essas novas informações deste novo relatório. Aqui nos Estados Unidos, o USDA é responsável por realizar o censo agropecuário a cada 5 anos. No final de 2022, todos os cerca de 2 milhões de agricultores serão informados para participar da pesquisa. Nós conhecemos o local de postagens das correspondências. Os produtores também poderão responder eletronicamente. Além disso, 3.000 pessoas serão contratadas para ir até as propriedades. Brad compartilha conosco alguns desafios, como a contratação dessas pessoas, já que está difícil achar mão de obra nos Estados Unidos. Além da taxa de resposta dos produtores, pois muitos não dão retorno para participar do recenseamento. Após a visita ao USDA, as mulheres foram até um terminal portuário de uma trading que exporta soja e milho para vários países. Agora nós estamos aqui no terminal portuário, uma multinacional, uma trading que atua nos Estados Unidos, também no Brasil, conhecendo todo o processo de logística, desde a chegada dos grãos até a exportação. Esse escritório cuida de toda a parte de compra dos grãos diretamente com os produtores. A mercadoria chega por caminhões, é despejada aos silos e depois enche os barcos que seguem viagem pelo rio Mississippi. Essa região de St. Louis é onde fica o famoso Gateway Arch, um monumento de 200 metros que é possível ver de vários pontos da cidade, considerado o portal de entrada para o meio oeste americano, por causa da sua localização estratégica para as embarcações. Aí, Andréia, qual a importância do USDA, né, e os seus levantamentos? A gente baliza o mercado através desses levantamentos do USDA, né, de safra, de previsão de safra, de estoques. Quem está no agro sabe, né, o poder, a influência de um dado levantado pelo USDA. E é sempre muito interessante, quando a gente visita, entender da maneira cuidadosa com que eles estabelecem os parâmetros, os protocolos, justamente para chegarem a esses números. A bolsa, os preços na bolsa em Chicago, e que se refletem aos preços praticados aqui no nosso mercado e o que reflete no nosso bolso, né? Eles são muitas vezes formados pelo trabalho que o USDA faz, né? Quando o USDA faz um levantamento do tamanho da safra, produtividade, quanto é exportado, quanto é esmagado, é exatamente dentro de um boletim, de um acompanhamento, de um protocolo que eles fazem. E assim, aqui eu quero te contar uma novidade. Pela primeira vez, lá em 2016, o USDA recebeu um grupo de mulheres para falar sobre isso. E você sabe quem foram as mulheres que eles receberam? As mulheres do agro da missão, lógico. Brasileiras, pela primeira vez.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, lá atrás, em 2016, recebeu um grupo formado exclusivamente por profissionais mulheres. E éramos nós, brasileiras. Então, você entender o quanto o agro brasileiro, né, tem essa sede de buscar capacitação e entender, trazer conhecimento, me emociona, né? Poder prover isso para o nosso agro é muito gratificante, né? Realmente, a gente viu durante a visita lá como eles nos receberam também tão bem, né? Pela segunda vez agora, que foi, né, também nessa visita, e foi muito bom aprender muito com eles. E durante a nossa visita lá, a gente entrevistou, né, o Brad, que a gente mostrou na reportagem, ele falou do censo agropecuário, né, Andréia? Eles já estão iniciando o novo censo, fazem isso a cada 5 anos, e aí a gente vê a importância da realização dos censos agropecuários para poder definir, né, como que está a agricultura, essa divisão, tudo isso mostra tendências, né, também, Sim, de como está o agro norte-americano. É muito importante, né, acompanhar, ter informações sobre safras. E eles fazem isso sobre a safra deles, em cima dos números das safras deles, e eles fazem um acompanhamento em cima das safras mundiais. Então, por isso que quando o mercado agro mundial fala em dados de USDA, existe esse peso, né, de números confiáveis, porque existe realmente uma grande equipe que faz justamente essas pesquisas. E agora, final do ano, eles estabelecem um novo protocolo para atualizar as informações desse novo censo. Exatamente. Muito bem, a gente vai acompanhando, né, sempre aí, provavelmente agora no início também de 2023, esses levantamentos que eles vão continuar fazendo para mais alguns meses esse levantamento total do censo agropecuário, né, quando for divulgado, porque isso de fato vai impactar também com o mercado. Bom, eu falei agora há pouco sobre as oportunidades que os Estados Unidos oferecem também para brasileiros, é o que a gente vai mostrar a partir de agora. Fazendas e universidades dos Estados Unidos abrem as portas para brasileiros com formação em agronegócio. As mulheres do agro que participaram da missão pelo meio oeste americano foram até a Universidade de Illinois, uma das mais tradicionais em pesquisa envolvendo a produção agrícola norte-americana. Eu acompanhei tudo isso, mostro também para vocês. Os edifícios erguidos nos séculos 19 e 20 guardam muitas histórias. A evolução do agronegócio nos Estados Unidos passa por aqui. A Universidade de Illinois, estado líder na produção de grãos do meio-oeste americano, é uma das mais tradicionais em pesquisa agrícola. Quem nos recebe são 2 brasileiros, a Joana e o Vitor, pesquisadores e doutorandos da universidade. Na apresentação às mulheres do agro, a gaúcha Joana fala sobre o Farm Doc, um site integrado que reúne dados das lavouras na região para ajudar os produtores no gerenciamento dos negócios. O Farm Doc é um grupo de extensão agrícola que foi criado aqui na Universidade de Illinois há 20 anos. Há 20 anos o acesso a informações não era tão recorrente como é hoje. Então esse grupo de economistas agrícolas criou esse portal, um site para fornecer informações para a tomada de decisão do produtor. Que tipo de informação? Custo de produção, seguro, agrícola, arrendamento, tudo o que envolve o custo de uma lavoura. A digitalização, a agricultura digital, ela também vem aumentando aqui nos Estados Unidos, especialmente nos últimos anos. Uma das grandes diferenças que talvez a gente veja em relação ao Brasil é que a uniformidade de adoção talvez seja maior aqui, né? Mas quando a gente compara os produtores mais tecnológicos no Brasil com os mais tecnológicos daqui, eu diria que o Brasil está na frente. Oi, pessoal, e agora a Missão Mulheres do Agro está em Champaign, que fica a 200 quilômetros de Chicago, na Universidade de Illinois. A gente acabou de ter uma aula aqui sobre soja, pesquisa, tudo que eles vêm realizando para ajudar os produtores aqui. Illinois, juntamente com Iowa, são os principais estados produtores de grãos dos Estados Unidos. E a universidade é linda, o campus maravilhoso. A gente está indo conhecer agora uma estação experimental. Nem cresceu milho, dá para ver o solo puro ali, né? Nós temos o fertilizante mineral com o NPK estudado desde ali de então e só as 3, né?
Esse campo experimental existe desde 1876 na universidade. De lá para cá, muita evolução na produção de soja e milho. O engenheiro agrônomo Vitor veio do Paraná para aprimorar os conhecimentos aqui. Na entrevista para esta reportagem, ele comenta sobre o grupo de pesquisa que já participou, chamado Crop Physiology Laboratory, e dá detalhes sobre a diferença de semeadura e manejo da produção, que ajudam os Estados Unidos a terem maior produtividade. A clara diferença que temos entre o Brasil e os Estados Unidos é que a soja aqui é plantada num espaçamento de 76 centímetros, no Brasil temos um espaçamento reduzido de 45. O grupo que eu participava antes, o Crop Physiology Lab, onde eu obtive o meu doutorado, estudou muito e mostrou muito o benefício do espaçamento reduzido, e mostramos também que nesse espaçamento reduzido que conseguimos maiores produtividades. Então, o potencial produtivo da soja aqui é enorme. Temos aí sojas produzindo em torno de 160, 170 sacas por hectare. E para atingir esse manejo é espaçamento reduzido, fertirrigação e aplicação foliar também um pouco mais intensificada durante a safra. Os Estados Unidos produziram na safra colhida em 2021 uma média de 58 sacas por hectare no caso da soja e 185 sacas por hectare no caso do milho. Foram 120,7 milhões de toneladas de soja e quase 384 milhões de toneladas de milho. E os pesquisadores brasileiros têm tido um papel fundamental aqui, com o levantamento de dados e informações que tragam cada vez mais eficiência e produtividade para os grãos. Apresentou uma nova tecnologia de híbrido da Bayer, que se chama aqui nos Estados Unidos Short Corn, que provavelmente vai ser lançada aí nos próximos anos, que é uma tecnologia de um milho de estatura reduzida, que ele tem mais resistência ao acamamento e ele também faz melhor uso dos fotossimilados, ao invés dele fazer o uso do fotossimilado para crescimento do entrenó, alongamento do entrenó, ele acaba salvando um pouquinho de energia que pode ser distribuída para o grão e para maiores raízes. Então a gente vê que esse milho ele tolera maiores populações e com o uso de maiores populações aqui nos Estados Unidos, normalmente a gente vê resultado em produtividade. A pesquisa é importante porque a gente vê ela sendo aplicada para o produtor. A gente, por exemplo, semana que vem o nosso laboratório vai estar realizando um dia de extensão em que a gente vai estar recebendo mais de 200 pessoas, incluindo produtores, representantes de empresas, e eles aplicam, eles ouvem o que a gente tem para dizer, com nossa pesquisa bem local aqui do Illinois, eles conseguem aplicar na prática e eles conseguem ver os resultados da nossa pesquisa em produtividade na sua lavoura. E se você quiser saber mais sobre o Farm Doc que a gente mostrou na reportagem, é só acessar o site em inglês farmdocdaily.illinois.edu. Você tem aí o GC na tela também. Muito bem, André, a gente viu então muitos brasileiros tendo bastante oportunidade para estudar lá fora, né? Quando você chega em Champagne, né? Você chega lá, você fala em português, um monte de gente chega ao seu lado, né? Você entende, é uma faculdade que é referência no agro e você entende que está cheio de brasileiro lá, né? É verdade. E o centro experimental, né? A gente visitou ali uma área experimental em que eles fazem as pesquisas de fato para fazer melhoramento genético, né, para ver o que pode ser melhorado em cada produção. Isso também é muito importante, né? Você já tinha visitado esse centro, mas ali nessa viagem à missão, eles levaram as mulheres para um outro local também. Sim, para a unidade experimental, né, para o campus experimental. E lá nós tivemos a oportunidade de ver alguns estandes com variedades de soja e de milho que nós não temos ainda aqui no Brasil, né? Então, entendemos sobre novos produtos que importaremos nas próximas safras, como eles estão sendo aplicados lá, de que maneira estão sendo recebidos. Inclusive, anos anteriores, a gente passou por vários outros produtos que vieram para o Brasil, né, nesses últimos 3, 4 anos, polêmicas, discussões. Então, eu sempre digo que a missão é muito vanguardista
vanguarda nesse sentido, né? A gente vai e tem condição de estar 2, 3, 4, 5 safras à frente, muitas vezes em inovação, em tecnologia e estratégia, né, para poder tomar uma decisão. E como você vê a importância da pesquisa, dos investimentos em pesquisa, para que a gente tenha um agro cada vez mais forte nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no Brasil? Essencial. Muito essencial. As universidades lá, e nós somos a 2, né? Tanto em Illinois como na Flórida, que são referência no que elas fazem, uma para grãos e outro para citros, elas têm linhas de apoio muito grandes. A gente precisa ver isso nas nossas universidades. Os grandes cursos recebendo apoiadores, patronos, né? Empresas que venham e que estimulem toda essa tecnologia. Aqui no Brasil, a gente tem a Embrapa, né, que faz um brilhante trabalho, e a gente deve muito à agricultura brasileira justamente pela tecnologia e pela pesquisa, pelo brilhante trabalho que eles fazem pelo nosso setor. Mas mesmo assim, independente desse brilhante trabalho, a gente precisa realmente que haja um maior investimento nas nossas universidades. É necessário, é urgente, a gente precisa estar muito atento a isso. Verdade. E a missão Mulheres do Agro seguiu percorrendo o meio oeste americano e em uma das agendas técnicas conheceu uma multinacional do setor de nutrição de plantas. Na liderança da empresa, uma mulher com mais de 7 décadas de experiência no agronegócio. Vamos conferir essa história na reportagem. Em Springfield, na capital de Illinois, as mulheres da missão aos Estados Unidos tiveram contato com uma importante liderança do agro norte-americano. Aos 98 anos, Dona Evelyn esbanja simpatia, humildade e vitalidade. Até hoje, ela é ativa no conselho de administração desta empresa que fundou em 1953 e fez questão de nos receber. Estava muito feliz em ver tantas mulheres juntas em busca de conhecimento. Quando eu comecei, tinha poucas mulheres na agricultura e eu estou muito animada em saber que no Brasil as mulheres estão trabalhando tanto quanto os homens. Aqui nos Estados Unidos, mais mulheres estão se envolvendo em várias funções e a educação é importante em muitos trabalhos. Education and background is so important in many jobs. A empresa de nutrição foliar, fundada por Dona Evelyn, tem feito história nos Estados Unidos e está crescendo no Brasil há 7 anos. 2 mulheres que participam da missão, a Patrícia e a Amanda, atuam na unidade da companhia no Brasil. O presidente norte-americano, Rick Brandt, me diz que, na visão dele, Brasil e Estados Unidos são bem parecidos. A empresa tem de investir mais e busca o crescimento aliado à diversão ao mesmo tempo. Segundo ele, isso é muito importante. Isso no Brasil são ansiosos. Eu diria que a gente acabou de inaugurar a nossa fábrica 2, agora dia 14 de julho passado. E estamos planejando com o biológico no primeiro que vem, na unidade da Evelyn em depois, muitas outras empresas do grupo Brand que a gente está pensando em levar para o Brasil, como a área de tanques, como a área de irrigação e drenagens. Tá aí, foi muito interessante, né, essa visita que a gente fez. E assim como esse exemplo que nós mostramos na reportagem, a gente conheceu muitos outros exemplos e tem muitos exemplos de liderança feminina no agro também, né, Deia? Sim, vários exemplos de liderança feminina e assim, algo que sempre me impulsionou enquanto uma pessoa que valoriza, né, esse processo da inclusão feminina aqui, foram exatamente os exemplos que a gente consegue perceber lá fora, né?
produtoras rurais em vários estados norte-americanos, em diversas culturas, mulheres que trabalham no mercado financeiro dentro do agro, em instituições financeiras, em bancos, em tradings, em indústrias processadoras, grandes mulheres que são lideranças, que são CEOs, que são diretoras, que têm uma grande equipe, né, trabalhando em sinergia. Então, são inspirações para a gente aqui também no Brasil. É verdade. E grandes lideranças também que foram com a gente nessa missão, né? A gente quer reforçar aqui também as mulheres que estavam com a gente nessa viagem. A Mari Basso, a Luciane, a Ana Rubra, a Carla, a Rose. Não quero pecar aqui de esquecer ninguém, mas foram muitas mulheres que estavam com a gente, que representam a verdadeira liderança feminina de vários estados também. Sim, foram... A Edna. Sim, a Ana Paula, a Badia. Nós tivemos... Exatamente, mulheres dentro e fora da porteira, de diversos segmentos e de diversas cadeias. Então, 15 mulheres, né, representando o melhor do agro brasileiro, levando para fora suas expertises e trazendo conhecimento e multiplicando isso no Brasil. Foi incrível. Lideranças, essa missão realmente reuniu a pluralidade das lideranças que nós temos aqui no agro, a riqueza do que nós temos. Mulheres formadoras de opinião. E conviver com essa pluralidade foi muito intenso, foi transformador. Verdade. A Badia também com a gente, registrar aqui a Roberta, que acompanhou a gente por um período da viagem, né? E muito interessante também a troca de, como você disse, a pluralidade e a troca de gerações também, né? O conhecimento que tínhamos ali na viagem, mulheres muito jovens e as senhoras podendo fazer essa troca de experiência muito rica também, né? Sim. O respeito à inclusão, né, dos jovens com os sêniors, o dentro da porteira com o fora da porteira, a cadeia da soja com a cadeia do café. Foi muito bonito de ver, né? A entrega dessas profissionais, a contribuição, os projetos que cada uma delas estava envolvido e como elas inspiraram outras lideranças a fazer mais e a fazer também melhor. As mulheres do agro que participaram da missão ao meio oeste americano visitaram mais uma propriedade no estado de Iowa. E por lá, o clima seco estava preocupando os agricultores, viu? Eu gravei informações direto de uma fazenda que representa a 7ª geração de produtores rurais. Vamos conferir. E hoje a missão Mulheres do Agro está em Danville, num município que fica em Iowa. Está bastante calor por aqui. Na vinda para cá, nós vimos muitas lavouras com a qualidade um pouco menor em termos de produção, produtividade, porque aqui não tem chovido muito. Nós estávamos conversando agora com esta família de produtores que estava nos contando justamente isso. Ao meu lado aqui está a Diana, a Jana e a Josie. Elas representam aqui a 7ª geração de produtores rurais e eu gostaria de perguntar então sobre o clima, about the weather, Jen. How is nowadays? So this summer it's been pretty hot. It started getting warm very earlier than usual. So the month of July was pretty hot and humid, and August is also staying very hot and humid. Pois é, ela está dizendo que em julho teve agora um pouco de umidade, mas que no geral o clima foi bastante quente nesses últimos tempos aí. Precisa chover agora, o que eles têm falado muito pra gente, que está numa fase muito importante de desenvolvimento dos grãos, precisa chover agora em agosto para que de fato eles tenham uma boa produtividade. Como eu disse, eles representam aqui a 7ª geração de produtores rurais e as duas filhas querem seguir carreira, então eu vou perguntar para você, Jana, what are you thinking to study about agriculture? So as I go into this fall, I'm planning on studying animal science and then ag business and hopefully be able to bring some stuff back here to the farm. Good. Eu perguntei para ela o que ela pretende estudar e ela já está matriculada, ela vai fazer uma faculdade de ciências animais. Ela estava contando para nós antes que são 4 anos de estudo, né? Algo que, como no Brasil, poderia ser zootecnia, alguma coisa que ela disse agora que para que ajude ela a trabalhar também aqui na fazenda. And for you, Josie, what do you think about your career? O que ela pensa sobre a carreira dela no futuro?
My future career, I'd like to go a little bit into the financial side of ag and stuff like that. I'm really good with numbers and math and stuff, so I'd kind of like to go into something like that. So good. Ela falou que ela gosta de números, então ela pensa em alguma coisa ligada a finanças, né, a matemática também, para que ela tenha atuação aqui na fazenda, que foi o que elas me disseram, que elas querem sim seguir, né? Uma boa história aí de sucessão para contar para vocês. Lilia Munhoz, direto de Danville, Iowa, para os canais Terra Viva e AgroMais. Muito bem, belíssima história de sucessão, 7ª família, né, 7ª geração de produtores, e eles nos receberam muito bem, né, também falando sobre o futuro, elas querem dar sequência, né? Sim, sim, e a família é muito querida e eles recebem muito bem cada vez que a gente vai e... olha só que curioso, nós temos um histórico de visitá-los e foi justamente por uma indicação de alguém que já participou da missão. O marido de uma participante da missão fez um estágio há 15 anos, justamente na fazenda dos Parrots, lá em Danville. E aprendeu muito, aprendeu o jeito norte-americano de produzir. E hoje eles produzem na região de Goiás, na região do PADEF, do entorno de Goiás, ali de Brasília. E ele... trouxe ao máximo esse estilo norte-americano e é dessa maneira que ele implementou os negócios dele. Então, a gente entende que cada missão é uma troca. Se formam amizades e se trocam informações. Todas essas famílias que a gente visita, a gente se comunica o ano inteiro. Troca, fala do que está acontecendo aqui, eles falam do que está acontecendo lá, a gente troca informações pessoais, profissionais, vira uma comunidade. É verdade. E uma coisa interessante, André, que eu queria comentar com você, que em várias das propriedades que nós visitamos, são poucos funcionários que atuam na propriedade, né? Eu lembro até que as mulheres comentavam, nossa, é muito pouco, 5 funcionários, né, para uma fazenda tão grande. E isso justamente se dá pela tecnologia, né? Como que você vê isso? E, de certa forma, a gente vê também essa parte, nessa família especificamente, dessa geração de produtores, né? Uma querendo estudar ali algo que possa aplicar de fato na fazenda, e as duas, na verdade, porque, né, a outra filha, ela quer algo mais da matemática, mais de planejamento, mais a parte financeira, né? Eu queria um comentário seu também a respeito disso. Você vai lembrar, essa família que a gente visitou, os Parrots, que ficam em Iowa, eles foram a propriedade que mais profissionais externos eles tinham, se não me engano, 6 ou 7. E a Diane estava falando para a gente que existia ali uma grande dificuldade esse ano de contratar mão de obra, exatamente pelo reaquecimento da economia. Lembra? Lembro mesmo. Mas assim, ela é um ponto fora da curva, a família dela, porque as outras famílias que nós visitamos, a maioria trabalhava em família, pouquíssimos funcionários, 1 ou 2, né? O maquinário totalmente tecnificado, as áreas também, né? Menores, quando a gente fala num cenário, numa perspectiva de Cerrado brasileiro, né? Áreas mais extensas, enfim. E é o sistema norte-americano. A família trabalha no agro, né? É verdade. Até você tocou nesse ponto interessante que eu queria aproveitar aqui nesse momento para a gente falar sobre isso, que é a contratação de funcionários. E o momento que a gente visitou os Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos estava muito alta e continua, né? A gente vem acompanhando a taxa de juros deles subindo bastante. E a gente viu também essa questão da contratação de mão de obra fora do agro, né? Então, não é uma questão só da dificuldade no agro, mas em vários lugares que a gente visitou, né, centros comerciais, tinha ali a placa de contrata-se. Então, a questão da mão de obra, de fato, vem aumentando o número de postos de trabalho e né, tendo muita oportunidade. E com isso, você já tinha essa dificuldade de encontrar mão de obra. E a economia também impactou, de certa forma, a missão. As mulheres acompanhando a visita, a gente via, de fato, né, isso. A nossa moeda muito desvalorizada, o combustível lá mais caro também, né? E tudo isso a gente pôde vivenciar nessa experiência.
Foi o combustível mais caro da história. Quando a gente fez a programação, todo o estudo, que é totalmente pensado, tivemos muitas dificuldades de contratação de hotel, de hotéis que nós costumávamos a ficar, de não ter café da manhã, algo completamente inconcebível para o padrão dos Estados Unidos. Um momento de reaquecimento da economia onde não existiam profissionais, muitos inclusive recebendo os auxílios de governo, preferindo não trabalhar, né? E uma necessidade de mercado muito grande. Então, foi um aprendizado na prática, foi uma vivência muito importante. Né? E a gente entendeu o nosso momento da economia, o quão diferenciado nós estávamos, com uma inflação muito mais baixa, uma taxa de juros alta, mas num momento econômico brasileiro muito mais estável, muito mais tranquilo, com um aquecimento mais ordenado da nossa economia. É verdade. E ainda nesse gancho, eu me lembro de um dos hotéis que nós ficamos, que a maioria dos produtos ali do café da manhã eram industrializados porque não tinha funcionários suficientes para poder fazer ali todo o preparo, né, de um café, que o café da manhã norte-americano é muito diferente do café que nós temos aqui no Brasil, né, com tantas variedades, tantas coisas, e isso foi muito interessante também poder detectar, né, a gente vê isso na prática, e a economia e as suas influências durante a nossa visita também aos Estados Unidos. Vários produtos faltando exatamente porque não tinham colaboradores para cortar a fruta, para fazer o ovo fresquinho, né? Era um tipo de pão, era o suco industrializado, era só o café. É verdade. E olha, em uma das visitas às propriedades rurais do oeste americano, nós fomos recebidas com um almoço, viu? Feito pelo casal Julie e Robert. E eu estava acompanhando, né, a missão e conta essa história agora, como foi a nossa chegada até essa família. Em Winchester, no estado de Illinois, essa família nos recebeu com muita alegria. As mulheres que participam da missão ficaram surpresas e eu logo publiquei um vídeo nas redes sociais. Oi, gente, acabamos de chegar em mais uma propriedade rural, muito bem recebidos pela Julie, o seu marido, o seu genro, aqui numa casa muito bonita. A gente voltou para Illinois e ela preparou um almoço pra gente, de comidas típicas aqui. A gente vai mostrando para vocês, muito legal. Eles receberam a gente ali já, a gente estava na estrada ainda e eles já estavam na frente da casa recebendo e acenando pra gente, dando as boas-vindas. Dentro de casa, a mesa farta. A Julie e o Robert prepararam carne assada, batatas e salada. Para a sobremesa, uma torta de cranberries colhidas na própria fazenda. A filha, Sarah, é casada com o brasileiro Vander. Os dois são pesquisadores da Universidade de Illinois. Ela já até tenta construir frases em português. Sou uma amiga de Joana Calusi. Prazer em te conhecer. Depois do almoço, visita a propriedade. Um novo galpão está sendo construído para guardar as máquinas durante o inverno com neve. Robert me conta que aqui eles têm soja, milho e uma pequena criação de suínos e gado de corte. É bem diversificado. E ele explica que as lavouras se desenvolvem bem, mas precisa chover. To make our crop, that really affects our yield, so. Essa é a primeira vez que Robert e Julie recebem um grupo da missão Mulheres do Agro. Eles receberam chuvas ontem, as lavouras de soja em especial estão no início de formação de vagem, eles precisam continuar recebendo chuvas. Mês de agosto é um mês de definição, então daqui até o final de agosto a gente ainda vê muita coisa para acontecer. Julie é bem ativa na propriedade, que só tem um funcionário para a produção em torno de 1.000 hectares e 50 animais. É bem pouco se comparado ao Brasil. Ela me conta que não nasceu em uma fazenda, mas que ama o que faz. Every industry, every job has its challenges.
Toda indústria, todo trabalho tem seus desafios. E não importa onde você trabalha, nem a situação que você enfrenta. Se você está com a sua família, pode ser ainda mais complicado, porque você está com a sua família todo o tempo. E ao final da visita, a tradicional foto com todos os participantes. Tá aí, essa foto não podia faltar, né? Em todo lugar a gente registrava ali a nossa visita. Bom, e aí, Andréia, você comentou na reportagem, né, que até agosto tinha que acontecer chuva, né? Tinha essa preocupação em relação ao clima. Qual que é a sua análise depois disso, né? Depois da nossa visita lá, qual a informação que você tem? Como que você acha que ficou, de fato, a produção, a produtividade norte-americana? Em momentos de estoques baixos, né, como a gente vem vendo num contexto mundial, o peso, a responsabilidade dos Estados Unidos, né, nos ombros do país era muito grande. Eles precisavam restabelecer uma grande safra para tentar equalizar os estoques. E parece que foi exatamente no momento da nossa chegada, quando nós chegamos a Indianápolis, chegamos e as chuvas aconteceram já logo ali no terceiro dia de viagem. Foi o grande divisor de águas de final de julho para agosto. As chuvas chegaram, a produtividade foi uma grande produtividade, né? Foi uma grande safra. E agora a grande responsabilidade da questão, né, da parte alimentar, de como alimentar o mundo, da segurança alimentar, está nos nossos ombros, nos ombros dos brasileiros, argentinos e paraguaios. Essa é a grande questão. Então, a safra lá se desenhou bem, com alguns desafios, momentos de secas em alguns pontos, momentos de chuvas, geadas, enfim. Mas agora é o nosso momento aqui, né? Como vamos prover, né, tantos alimentos. É o nosso mercado do clima, né? O mundo olhando para o hemisfério sul, vendo qual vai ser a nossa produção também, para que a gente consiga alimentar o mundo. E tem a questão dos preços, né? Como fica aí o mercado internacional, vai subir o preço dos alimentos ou não, e tudo isso depende exatamente desse momento importantíssimo que a gente está agora do clima. Então, pelo que você disse, a gente levou uma bênção para eles lá, né? Porque a gente chegou e voltou a chover. E você sabe que eu me lembro aqui de uma história, né, que a gente acabou rindo durante a missão, que as mulheres falavam assim: pode chover, mas não deixa chover muito não, porque senão a safra deles ia ser muito boa e os preços iam cair, né? Exato. Eram brincadeiras que a gente fazia, né? Em toda a missão, a gente tem muito conhecimento, tem as reuniões logo no começo do dia, a pauta, os temas que a gente vai fazer, mas existe sempre muita risada, né? A gente brinca bastante, troca muita informação e é inevitável, né? Essas piadinhas, essas brincadeiras. Verdade. Não seria normal se não tivessem, né? Essas pequenas provocações. E o mesmo, né, acontece quando eles vêm aqui também. Claro, a gente sempre desejando o melhor, mas desejando que os preços também se mantenham em alta positiva aí para os produtores rurais, tão importante também nesse momento. E é muito interessante também o nível das produtoras que foram, né, o nível das mulheres que estiveram na missão, de querer parar na estrada. Em vários momentos a gente fez isso, parar na estrada para ver de fato ali a qualidade, né, das lavouras. Então, abrir as vagens da soja mesmo. A gente tinha engenheiras agrônomas no grupo que via ali o solo, queria abrir mesmo as vagens da soja para falar: isso aqui tá bom, não tá? A folha tá boa, não tá? Olha, aqui tem uma doença, não tem? Então, isso a gente vê também, essa riqueza de troca de informação nos lugares que a gente visitou e das mulheres que foram, né? Aula com você, dando ali a mentoria para nós, e também dessas mulheres que acompanharam a gente. Sim, foi muito rica. Quando você fala em lideranças, né, reunidas,
vidas, aí vem, né, a noção de uma ebulição de pensamentos, de formação, de uma consciência coletiva. E foi assim o tempo inteiro, porque muitas vezes tivemos que fugir do roteiro pré-estabelecido exatamente por causa das lideranças. Eram líderes, mulheres formadoras de opinião nos seus núcleos. Então, por muitas vezes paramos, fizemos algo que não estava no roteiro ali, exatamente no improviso, porque houve um insight, houve, o que a gente, vamos parar aqui, vamos descer naquela lavoura, olha, aqui está seco, olha, eu estou achando que esse milho está com um problema. E é isso, uma missão, ela é construída, ela é feita, tem muita informação, mas ela também tem esses momentos, né? Que você tem que sair do roteiro para ajustar algum fator externo para contribuir. Muito bem. E olha só, a missão Mulheres do Agro aos Estados Unidos foi chegando depois da última etapa. Do meio oeste americano, nós partimos para Orlando, na Flórida, o estado que é muito conhecido pelos grandes parques, mas também é o principal produtor de citros dos Estados Unidos. Mas a principal doença que ataca as lavouras, o greening, tem trazido muitas perdas e devastado boa parte da produção por lá. Vamos ver. Na Flórida, as mulheres do agronegócio visitaram um centro de pesquisa em citricultura muito renomado e reconhecido aqui. E a grande preocupação é com o controle do greening, a doença que nós conhecemos bem no Brasil, mas que o controle está muito mais eficiente. Por aqui, cerca de 90% dos pomares foram atingidos pela doença. A produção, que anos atrás era de 200 milhões de caixas, hoje se resume a 40 milhões de caixas. Eu conversei com o diretor do Centro de Pesquisa em Citros, aqui da Universidade da Flórida, o Michael Rogers, e ele me explica a situação atual. Na Flórida, nós temos visto uma queda drástica na produção desde o surgimento do greening, a partir de 2004. Nós saímos de uma produção em torno de 200 milhões de caixas para 40 milhões de caixas de laranja. Essa redução da Flórida tem afetado a oferta mundial de suco de laranja. E as indústrias processadoras norte-americanas buscam outros mercados para se abastecer, como o Brasil e o México, para ajudar a suprir a demanda aqui nos Estados Unidos. Após a palestra, visitamos um packing house que funcionava dentro do centro de pesquisa para processar as laranjas e analisar a qualidade do suco. Mas este local foi desativado no mês de maio. Aqui na Universidade da Flórida, os pesquisadores testam novas variedades mais resistentes ao greening, mas essa fase de estudos é longa. Enquanto isso, a citricultura vive momentos desafiadores por aqui. A Flórida registrou a menor safra de laranja dos últimos 75 anos. Olha isso, a menor safra de laranja dos últimos 75 anos. E quando a gente foi lá, de fato, eu fiquei surpresa, porque eu esperava que o greening tivesse trazendo prejuízos, mas não tanto, né, Andréia? A gente viu ali, de fato, uma devastação nos pomares. Foi impressionante, né? E falar com aquele produtor que nos levou à entrada da propriedade dele e ver no visual mesmo os pomares. Isso, a lavoura dele foi realmente de tirar o chão. E visitar a packing house, que já estava sendo desinstalada, e daí você visualiza tudo aquilo e você se pergunta, em meio a desafios, de que maneira, né, nós devemos nos posicionar? E foi essa a reflexão que nós tiramos dali. Claro que o Citrus foi a parte final da imersão, mas o Brasil é um grande celeiro Citrus, de 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo inteiro, quase 7 são de laranjas produzidas no Brasil, que geram emprego, enfim. E daí você pergunta,
como vencer esses desafios. E se esses desafios que o Citrus enfrenta a soja, as cadeias, como soja, como cacau, como o milho com a cigarrinha, né? Enfrentarem de uma maneira mais intensa. Como nós vamos enfrentar isso? Como nós vamos equalizar esses problemas? Então, foi um momento, foi a parte final, mas ela não foi uma parte mais leve, ela foi uma parte que deu uma sacudida. Que prejuízo, né? De que maneira os produtores que só fazem aquilo, né? Estão concentrados em citros, eles vão se posicionar daqui para frente. Porque praticamente o citrus naquela região foi dizimado. Exatamente. E a gente teve ali, de fato, essa grande surpresa negativa, né? De ver isso e como o Brasil vem conseguindo, né, não eliminar totalmente o greening, mas fazer um controle muito eficiente aqui no Brasil. E aí, Andréia, falando de eficiência, falando de liderança brasileira, falando, né, de nós como líderes também na produção, a gente veio com um pouquinho disso na nossa bagagem, né, de ver o quanto o Brasil está fazendo a coisa certa. E eu queria pegar aqui um gancho para você de sustentabilidade, ou ESG. A gente fala tanto aqui no Brasil e lá a gente pôde comprovar que a gente está no caminho certo. Eu vou além. A gente não só está no caminho certo, mas a gente é vanguarda. A gente está passos à frente. E a gente precisa comunicar isso, Lilian. A gente precisa mostrar exatamente nesse momento onde a gente finaliza, né, 2022, e a gente vem com um ano de prováveis desafios e exigências por parte da Europa a respeito do que nós fazemos aqui. A gente precisa, acima de tudo, comunicar as boas práticas que são feitas no Brasil. A gente precisa falar sobre isso, precisa fomentar, a gente precisa comunicar entre os próprios setores, né? Entre o próprio setor, entre as diversas cadeias, entre as associações. E a gente precisa comunicar fora do nosso mercado, para o nosso mercado consumidor interno e externo. A gente precisa trabalhar melhor, porque é inegável o quanto nós estamos à frente. Exatamente. Aí eu pegaria até, você falando, eu lembrei aqui 2 pontos. Tem uma propriedade que nós visitamos, eles têm um pagamento por serviços ambientais, tem uma área que o produtor recebe um valor por manter a preservação. E também um outro local que nós visitamos, um centro de distribuição, em que eles entregam ali as embalagens vazias. E a gente vê aqui no Brasil o trabalho lindo que o Impev faz, né, de recebimento das embalagens vazias e o processamento disso. E aí a gente vê tantos exemplos que nós temos aqui, várias ações que se igualam ou superam em muito também o que é feito internacionalmente e dentro de uma legislação, como temos aqui no Brasil, muito rígida com o nosso Código Florestal, né? Então, realmente, são muitas lições. Nessa questão da embalagem, nós estamos não só 2 passos à frente, nós estamos muitos passos à frente. Nós somos referência e isso precisa ser dito. Não tem um país que faça de uma maneira mais assertiva do que a gente faz. Existe toda uma logística, né, reversa, trabalhando para que o descarte seja da maneira correta. E a gente precisa falar sobre isso. Precisamos mesmo. E aí precisamos falar também sobre os próximos projetos. A gente está entrando aí no novo ano 2023, né? Você falou aí que foi, de fato, uma missão divisora de águas, né? O que você está costurando, né? Pretende lançar aí no mercado, pretende trazer para o ano que vem, agora também de projetos? Bom, a missão Mulheres do Agro aos Estados Unidos é uma missão clássica, essa nunca vai sair da pauta. É uma missão que todos os anos, os últimos anos a gente não teve exatamente por causa da pandemia, mas todos os anos há uma procura muito grande. Então, ela está na pauta clássica. E a gente vai colocar na agenda outros destinos. Israel vem por aí, né?
exatamente quando a gente fala em tecnologia, a gente não pode deixar de pensar no que Israel vem promovendo para o agro. E a questão do destino Ásia a gente vai trazer para 2024 apenas, mas 2023 vem com bastante novidade. E faremos, inclusive, circuitos no Brasil, Lilian, porque hoje somos referência nas imersões fora do Brasil, mas a gente precisa fazer, viajando tanto o nosso país, palestrando, dando consultoria, eu me perguntei por que fazer tão bem feito, fazer com excelência fora do Brasil e não promover justamente isso dentre as regiões produtoras, né? O que nós temos aqui, a nossa riqueza, a nossa pluralidade. É verdade. E as próprias mulheres que estiveram com a gente aí são grandes exemplos disso, né? Que vontade de conhecer a propriedade de cada uma e aprender também com elas como na prática elas têm aplicado todo esse conhecimento que elas adquiriram na missão, né? E ao longo desses anos também, como grandes produtoras rurais que aplicam tecnologia, que aplicam ali muita eficiência na propriedade, práticas de ESG, né, de governança social, ambiental também, e de fato a gente tem muita riqueza aqui no nosso país, né, Andréia? Exatamente. Então, acho que vem muita coisa boa por aí, as ideias já estão borbulhando, e depois que nós voltamos, várias empresas nos procuraram justamente para que desenhássemos algumas imersões customizadas para suas próprias marcas e os seus próprios objetivos e suas próprias missões. Muito bem. E aí, aproveitando esse momento, então, a missão está aberta às pessoas que tiverem interesse, né? Empresas, organizações, para costurar essa agenda toda também para o ano que vem, né? Você já tem alguma região desenhada aí dos Estados Unidos que você vai querer levar essas mulheres? Vai voltar ao meio oeste americano? Você já fez viagem também a outras regiões dos Estados Unidos e eu queria comentar também a outros países que você já visitou levando essas mulheres. Sim, aos Estados Unidos a gente sempre faz o meio oeste norte-americano e uma outra região. Sempre tem uma região para enriquecer de uma outra cultura. Mas a gente já fez Portugal, a gente já fez Argentina, já fez Paraguai. E assim, Paraguai e Argentina estão aqui do lado e é uma riqueza ver o que eles têm, né? E a troca. Paraguai, eu estou impressionada. Nos últimos anos eu fui inúmeras vezes e o que eles estão fazendo lá faz brilhar os nossos olhos. Então, certamente vai ser uma missão que vai ser operacionalizada muito facilmente. É verdade. Você sabe que eu estive no Paraguai há mais de 20 anos, né? E tem até parentes que moram ali na fronteira. E eu já via, né? Quando ainda não estava nem no agro, mas eu já via a tecnologia sendo aplicada lá. Visitei uma fazenda lá e tem crescido demais, né? A gente conversa às vezes ainda com essa família e eles falam de quanto tem crescido, que chamado ali os paraguaios, né? Que são na fronteira Brasil com Paraguai. Então, de fato, a gente tem aí muitas oportunidades mesmo para crescimento do agro e para essas mulheres que querem visitar, né, essas empresas também, mandando as suas executivas, né, como uma grande oportunidade de liderança, de exercer a liderança, trazer conhecimento para dentro das empresas também. Então, é uma oportunidade para as produtoras rurais, empresárias do agro e para as empresas também levarem as suas executivas para essas viagens que, de fato, são muito ricas e trazem um retorno muito positivo, né? Exatamente. E o que eu fico feliz é que já houve um momento de despertar e eu acredito que estamos vivendo várias ondas, né, de outros momentos e perceber que as empresas estão com um olhar muito pautado justamente, né, para a inclusão, com a pauta ESG muito concentrada em ações, tem motivado realmente algumas iniciativas. Então, acho que vem muita coisa boa por aí, desde as mentorias, desde das missões, vem muita coisa boa aí para 2023. Tá aí, a gente vai aguardar então
convidando todos vocês já a acompanharem também. Andréia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por estar aqui conosco, gravando esse programa tão especial, Missão Mulheres do Agro aos Estados Unidos. Tem muita coisa que vem por aí. Eu queria a sua mensagem final, então, a todos que estão assistindo a gente. Bom, eu gostaria de agradecer você, a equipe toda, né, ao canal, que esteve conosco, ao teu profissionalismo, a maneira simples, descomplicada de você trazer as informações e dizer que a missão é justamente esse projeto que a gente trata com tanto carinho, é a menina dos meus olhos, né? Que fomenta a minha vontade, a minha missão pessoal de trazer mais conhecimento para o nosso setor e, através dele, fomentar a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica para o nosso país. Eu quero ver o nosso país crescer, ser fomentado, e eu acho que isso a gente está fazendo, o setor está fazendo com muita, sabe, com muito brilhantismo. Muita maestria, né, também, André. Eu que agradeço, foi uma honra, um grande privilégio estar com você nesse trabalho, né, belíssimo também, foi um grande aprendizado para mim. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam, né, durante a missão e agora também esse programa aqui. Muito sucesso em 2023, que seja um tempo de muita esperança, muita renovação e bons resultados em campo. Obrigada pela participação de todos e até a próxima!